E nós estamos de volta com o Marco Item. Marco, quais são os principais pilares para a pessoa chegar a ter uma oratória perfeita? Bom, vamos dividir, Cláudio? Vamos. Uma digamos, a gente classifica ou enquadra no clínico. As pessoas que têm problemas de dicção, né? Problemas físicos mesmo, né? Que exigem lá profissional. Pode ser arcada dentária, dentes, língua presa, né? É uma questão. Então isso exige lá profissional para isso. O outro lado ainda na área clínica é psicologia mesmo, como você mesmo já salientou perfeitamente, né? As pessoas têm insegurança, elas têm lá questões que nós chamamos, travam, impedem uma comunicação. Então pode ser a timidez, pode ser a insegurança, certo. Pode ser a exposição, né? A exposição, essa síndrome hoje da exposição pública, que é muito caracterizado hoje, cientificamente já bastante estudado, né? Quer dizer, as pessoas têm medo de uma exposição, têm receio da exposição, têm receio de se exporem na mídia, tem pessoas que falam assim, olha, eu fujo de entrevistas de televisão porque eu tenho medo que sequestrem o meu filho, alguma coisa, são situações de segurança pura. Terceiro, é a falta do preparo do orador ou do futuro orador para a sua própria sustentação. Então é a falta de estudo, é falta de leitura, é falta de linha de pensamento, tá certo? E aí nós vamos ver, aí vamos finalizar isso com o quê? Com a falta do treino. Entendi. Do treino. Então muitos oradores hoje têm conteúdo, se sentem seguros, mas certo? não são treinados. Mas não são treinados ou não são treinados adequadamente. Então, nós temos que, aquela brincadeira, né, tão comum, fale para o espelho, você está dirigindo, está sozinho, treine, você está indo para um evento, mentalize. Eu só queria voltar um pouco aí na sua colocação. Fique à vontade. Me parece que da forma como que você coloca, o dom da oratória aí também é um problema de saúde? Também é um problema de saúde, sem dúvida. Dá para você colocar a fundo isso? Então, vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Claro, à vontade. Sem citarmos as pessoas, lógico. Mas estávamos um dia fazendo um treinamento com uma determinada pessoa, também conhecida, a ponto de ela, em algum momento, segundo aí até a referência da psicóloga que nos acompanhava, essa pessoa, essa personalidade, desabar em choro porque ela estava revelando para a gente, ali para uma sala, um estúdio ali de televisão, onde estávamos treinando aquela pessoa, uma situação ocorrida com ela na infância. Entendi. E essa pessoa chega e fala o seguinte, nem o meu marido, nem os meus filhos sabem o que eu vou dizer agora para vocês. Aconteceu isso comigo, quando eu era jovem e tal, alguma situação lá desagradável com ela, e ela relatou que aquilo era digamos assim, um peso na vida dela, na consciência, na existência dela, ocorrido numa adolescência. Então, para tudo. Cláudio, qual é o papel que a gente tem que fazer naquele momento? Para tudo e... Faz outro encaminhamento. É um outro encaminhamento para que aquilo seja resolvido, seja conversado, seja aliviado. Psicóloga. Né? Para que depois voltemos ali. Por quê? Base cultural, informação, experiência de vida, tudo. Mas... Qual que é o papel aí, entrando nessa área, qual que é o papel da fonoaudióloga, da fonoaudiologia? A fonoaudiologia, ela vai nas técnicas da impostação, da respiração, do uso adequado, né, da fala e da sua... E todas as pessoas que querem desenvolver uma oratória perfeita, obrigatoriamente passaria por esse Devem passar isso? Devem passar por essa avaliação. Aliás, a fono é o primeiro filtro de uma boa preparação para um orador, tá? Porque ela vai, desde as técnicas de você aprender a falar, aprender a respirar, a se colocar, até os cuidados com a voz, os cuidados com as nossas cordas vocais,
que são apenas duas. Né? Quando nós falamos cordas vocais, parece que temos muitas, né? Mas são apenas duas e elas precisam ser bem administradas, porque é uma questão de saúde pessoal, né? Então, hoje tem muito remédio na farmácia, né? Esses remédios de balcão que você pega, xaropinho, sempre tem alguém que recomenda uma coisa ou outra, uma pastilha, uma bala, alguma coisa desse tipo. E a fonoaudiologia diz o seguinte: nada disso, tira tudo isso, abole tudo isso, elimine todos esses conselhos amadores e vamos administrar a saúde da voz, não é? Professor, eu li um livro de Chaim Perelman, O Poder da Persuasão, e num determinado momento o Chaim ele diz o seguinte: para que você possa convencer das suas ideias, você tem que realmente ter algumas técnicas da persuasão. Eu perguntaria para o senhor, a oratória estaria incluído no poder da persuasão? Sim. Ou a persuasão estaria incluído para a oratória? Não, a oratória é uma das ferramentas que você tem. Como é que você sustenta um público? Como é que você sustenta? Vamos fazer uma simulação, Cláudio? Imaginemos que nós vamos agora... Para quem não sabe, né, persuadir é convencer, né, a pessoa da qual você está falando. Exatamente, né? ou alinhar pensamento. Isso, exato. Então, imaginemos agora o telespectador, sai agora da sala e vai lá para fora, porque lá fora tem 1000 pessoas aguardando uma fala do nosso amigo telespectador. Ok. Tá certo? Por alguma coisa, pode ser eleição, pode ser um pregador religioso, pode ser qualquer situação. Quer dizer, esses primeiros minutos são fundamentais. Esse discurso dele a esse público de 1000 pessoas pode ser um discurso de 1 minuto só, ou pode ser um discurso de 1 hora. Como é que você sustenta? Claro, a oratória está numa das principais ferramentas de sustentação disso. Certo. Mas quais são elas? A oratória é a principal, a única? Não, a oratória é o vetor. A oratória é a forma, o áudio e a boa expressão é o caminho para que você tenha lá a simpatia e a tua mensagem expressa a essas 1000 pessoas. Você pode estar de short, apenas de short. Então, a oratória pode ser boa, mas a imagem que você apresenta é uma imagem um pouco... Você tem que somar tudo. Digamos assim, um pouco deselegante para aquele público. Claro. Então, se você tiver a oratória boa e uma vestimenta adequada, melhor. Se você usar a oratória bem, se tiver com uma apresentação, tiver um conteúdo de começo, meio e fim, de simpatia, de transmissão de uma mensagem que seja uma mensagem que aquele público também está esperando. Ou seja, para você fazer um discurso, você tem que analisar desde o ambiente da qual você vai falar, o público para quem você vai falar e as condições e até o horário às vezes. A mensagem, eu já vi discursos, eu já acompanhei, inclusive já filmei, claro, discursos para grandes públicos, onde 90% de uma apresentação de um bom orador, perfeito. Mas naqueles últimos instantes, aquela pessoa solta uma palavra não adequada. Pronto. Então, tudo aquilo teve uma queda de qualidade e, portanto, de projeção da imagem daquela pessoa, que ao final poderia ter sido evitado, lógico, mas ao final gerou um descompasso da imagem negativamente a ele. Então, o que pode ser aquilo? Pode ser que este orador, quando não está em público, faça muito uso de palavras de baixo calão, claro. Então, você ao longo de um processo, um bom orador, abole expressões negativas. E o saldo será positivo. Entendeu? Para que você tenha taxa de risco menor nessa exposição pública do orador. Que bom. No programa de hoje, ainda iremos falar sobre o uso da internet durante as campanhas eleitorais. Fique com a gente. Voltamos já.
Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. O propósito de falar em público pode variar da simples transmissão de informações à necessidade de motivar as pessoas a agir ou simplesmente contar uma história. Os bons oradores devem ser capazes de alterar as emoções de seus ouvintes e não apenas informá-los.